Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Bressan e nós vamos resolver a prova da UniOeste Paraná de 2021 e nós vamos começar com a questão 36. Confere ali comigo. Olha só que legal. São descritas as seguintes duas situações de movimento. Beleza. Situação 1 e situação 2 a gente consegue perceber já, gente, que é uma situação que a gente tem que analisar gráfico. Então é muito importante a gente saber fazer essa análise com coisas que a gente conhece, né? Coisas que a gente não conhece a gente elimina. Faz sentido? Olha só a situação. Uma bola de massa M e volume V, inicialmente em repouso, ela é solta de uma grande altura H e ela cai verticalmente sob a ação da força-peso, constante, e da força-resistência do ar. Ai, professor, nunca mais estudei força de resistência do ar. Então vamos com calma, a gente vai conseguir eliminar esse negócio ali. E a situação 2, gente, olha, ele fala assim, ó, uma bola de massa M, inicialmente em repouso, né? Perceba que ele colocou as duas começando com velocidade igual a zero ali, ó. Então, essa informação ela vai ser muito importante, ó. V0 igual a zero, V0 igual a zero. Fechou? E daí, na situação 2, ela só cai sobre a ação da força-peso, que é uma coisa que você conhece. O nome disso é queda livre, tá? Essa aqui, gente, é queda livre. Daí, se você está lembrado, gente, queda livre é um movimento vertical que utiliza aceleração, e a aceleração é a gravidade. Então, é um movimento acelerado. Daí, o que você faria numa questão dessa? Você tem que começar a analisar o gráfico pela informação que ele te deu e eliminar coisas que estão fora do que você sabe. Se você percebeu, nas duas situações, o corpo ele parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, não pode ser quais afirmativas? Ó, não pode ser essa afirmativa E, porque ele tem uma velocidade inicial aqui zero, tá vendo? Não pode ser essa. Não pode ser essa, porque aqui ele começou com uma velocidade diferente de zero. E já matamos a letra E e a letra D, ficamos com essas três. Fechou? Daí o que você tem que lembrar? Ah, professor, nunca vi na minha vida a resistência do ar. E é uma coisa bem difícil de ver no ensino médio mesmo, não julgo você. A gente tem que tentar eliminar isso. Olha só que interessante, gente. Fazendo de uma forma simples a questão, você sabe que a queda livre ela é regida por essas equações aqui, ó. V igual a V0 mais AT, fórmula do Vovoteu, por exemplo, né? Ele fala da velocidade e da aceleração. E a fórmula do espaço, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Qual gráfico é esse, gente? É o gráfico da velocidade, tá vendo? Se é o gráfico da velocidade, ó, o que você tem que fazer? Tem que lembrar que o gráfico da velocidade é um gráfico linear. Então, a situação 2 tem que ser uma linha reta inclinada, começando em zero. Tá vendo? Ó? Não pode ser a afirmativa A. Por quê? Porque A é uma parábola. Então, já ficamos entre a C e a B. Beleza? Daí, qual que é o pulo do gato dessa questão? Nesse caso aqui, você já deve ter percebido, né, que o movimento de queda livre é um gráfico que é um movimento do tipo acelerado, porque a aceleração vai ser a gravidade, e ele começa igual a zero. Então, esses dois gráficos que estão aqui já suprem a minha situação 2. Agora, a gente tem que tentar eliminar a situação 1 e entender o que está acontecendo. Gente, a força de resistência do ar, ela é uma força que depende... eu vou colocar aqui, vou chamar força de arrasto, por exemplo, ó, arrasto, que é a força de resistência do ar. Ela é uma força resistente, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, o sinal negativo aqui, só para você ver. Ela depende de uma constante e depende da velocidade ao quadrado. E ela tem uma característica que te ajudaria a sair dessa resolução. A força de resistência do ar, ela vai fazer com que o corpo, ao longo de um tempo, chegue a uma velocidade constante, que é a máxima velocidade que esse corpo pode ter em queda livre. Não seria mais uma queda livre, seria uma queda. Então, é como se, na situação inicial, o peso puxasse ele para baixo e o corpo ele vai adquirindo velocidade. Como ele vai adquirindo velocidade, a força de arrasto vai aumentando ao quadrado, até um valor máximo, que seria a máxima velocidade que esse corpo pode ter, e daí ele fica com velocidade constante. Então, a força de arrasto vai ser igual à força-peso. Então, a gente tem que tentar procurar um gráfico que, ao longo do tempo, ele vai tentar ficar com a velocidade constante. E um gráfico de velocidade com velocidade constante, ele vai tender a ficar paralelo ao eixo X, né? Então, ele vai ficar na horizontal. Qual das afirmativas, gente, aqui, ó, fica horizontal? Essa ou essa? Obviamente, gente, é a letra B, porque, ó,
ele vai aumentando meio que acelerado, daí a força de arrasto vai subindo, 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 até ele ficar mais ou menos constante. Então, com esse negocinho de velocidade terminal, que é a máxima velocidade que um corpo pode ter em queda, porque a força de arrasto vai ficar igual a força-peso, a gente consegue falar que a resposta certa é a afirmativa B. Professor, eu não saberia essa parte da fórmula de arrasto. Então, gente, você tem que pensar assim, ó. Não precisa saber. Mas olha que coisa legal, gente. Se você observar aqui, gente, aqui, ó, esse gráfico aqui, ele está subindo, tendendo a aumentar a velocidade cada vez mais, ao infinito. Faz sentido numa condição física isso? Não. Então, você, por eliminatória, sem saber esse negócio da força do arrasto, conseguiria marcar a letra B. Com bom senso. Isso que é o melhor. Tendo bom senso, você conseguiria fazer essa questão. Tá? Por quê? Porque aqui ó, a velocidade está aumentando muito. Está aumentando para... Não existe isso na física. Uma velocidade aumentar desse jeito. Então, você faz o quê? Você analisa e elimina as que você não conhece. Então, a resposta da questão 36 seria a letra B. Até a próxima.